Colocar, Isadora, a manchete do Mariano. Pois não, Mariano? PF investiga envio de emendas do deputado Elmar Nascimento para a cidade do interior da Bahia, governada pelo irmão. Elmar que estava cotado para ser o presidente da Câmara antes do Hugo Mota. O irmão dele, Ari, é o Elmo Nascimento, é o prefeito da cidade de Campo Formoso. Nessa semana aconteceu a terceira fase da operação Overclean e a polícia... Aí é a foto do irmão dele, né, o prefeito? Isso, a polícia achou estranha essa destinação de mais de 21 milhões de reais e está investigando. Na investigação da Polícia Federal foi encontrada ali também uma planilha que teria o nome de um dos primos deles, né, no caso do deputado federal, que também era lotado no gabinete do deputado e foi exonerado. Então, há essa investigação, a gente já trouxe aqui mais um caso relacionado à emenda parlamentar que tem a destinação para os deputados, né? A gente passa pelos municípios... Já tivemos noivo para a noiva, que é vereadora, presente né? Noivado. Agora, France, irmão, primo, emenda no Brasil virou um negócio de família. Virou um negócio de família. A gente já trouxe diversos exemplos nas últimas semanas aqui no Agora Brasil e não vai parar ali, porque é um montante muito alto, a transparência é uma transparência falha que muitas vezes inexiste. Inclusive nós já comentamos do relatório da Transparência Brasil, que aponta que mais de 90% dessas emendas não possuem as informações necessárias sobre a destinação e qual equipamento, qual obra será beneficiada com essas emendas. E tem aí diversos exemplos, os exemplos do deputado federal Josimar Maranhãozinho, e eles só se multiplicam. Infelizmente, a gente vê que até mesmo a atuação do STF na cobrança dessa transparência é uma atuação que é brecada pelas constantes ameaças do Congresso Nacional em reacender, em aumentar ainda mais a crise institucional entre os poderes. Então é uma situação muito estranha, problemática e preocupante para o nosso país, em que o parlamento cada vez mais ganha mais e mais forças e que esse montante bilionário de emendas não tem a transparência devida, infelizmente. Marta, e não é só a quantidade de recursos do orçamento que os parlamentares ali pegaram para si, é também a falta de qualidade na aplicação do dinheiro, porque se todo esse dinheiro fosse revertido em obras da educação, da saúde, mesmo assim ainda haveria o questionamento, olha, mas isso não é função do parlamento, né? Não é função principal do parlamento. Mas além disso, quer dizer, parte dessa montante de dinheiro é desviada para uso pessoal, Marta. Isso, Ari, a gente sabe que na prática é o que realmente acontece, porque os resultados efetivos dessas destinações de emendas não são vistos pela população, enfim, pelos estudantes, pelas pessoas doentes que precisam de obras que, em tese, seriam beneficiadas por esses recursos, construídas por esses recursos. Então, o que a gente vê é, de fato, uma má-fé desses parlamentares que dizem, que prometem, que muito colocam ali a público, mas que pouco fazem pela população. Os municípios mais carentes, os municípios que mais precisam, são os que mais recebem, teoricamente, entre aspas, essas emendas, mas continuam precisando. Mesmo assim, continuam tendo ali serviços precários na saúde, na educação, no transporte coletivo, enfim, em toda a estrutura municipal. E aí a gente também sabe que essa informação a gente já trouxe aqui no Agora Brasil. Normalmente, os projetos que têm ali um fim, uma destinação específica, detalhes, eles são mais difíceis de ser concedidos, né? A permissão para a liberação daquele recurso é mais difícil, mesmo ela sendo toda detalhada, ela tendo todo
uma especificação. Quando não tem esse detalhamento, a emenda, o recurso vai com maior facilidade para as mãos aí dos políticos, das supostas prefeituras. Então, acho que está errado do início ao fim. É todo um sistema que é falho e que muitas vezes a sociedade fecha os olhos, parece não prestar tanta atenção nisso, só que eu acho que cada vez mais nós, como imprensa, a gente tem esse papel de trazer luz a essa situação que é deixada de lado, é a minha percepção, pela população. Às vezes a gente foca muito em um problema e quando vai ver tem todo um outro por trás que é bem maior do que aquilo ali que a gente está imaginando. Eu lembro, professor Vila, que essa pauta noticiosa da destinação de emendas, do desvio de emendas, não era uma pauta nos governos Lula 1 e 2 e nem no governo Dilma. Aí lá no governo Temer houve um descontrole por parte do executivo, deixou meio ali que a rédea solta e os parlamentares começaram a avançar. Aí começou ali no Temer, no governo Bolsonaro eles foram adiante enormemente e agora queriam avançar ainda mais. Parece que com esse movimento do STF, o senhor acredita em um freio de arrumação, em um muro de contenção aí dessa fome desesperada por emendas? Acho que é muito difícil. O ministro Flávio Dino agiu muito bem. E ele, que já foi alguém que passou pelo Legislativo e pelo Executivo, é difícil encontrar um ministro do Supremo, né, que tenha passado por, acho que dá para contar, me lembrei do Alberto Torres e mais alguns, né, que foram do Executivo, do Legislativo, e agora estão no Judiciário e na mais alta corte, o STF. Ele conhece muito bem como é que funciona o sistema político, né? Então tem agido muito bem. Mas note que são duas fontes fundamentais antirrepublicanas de apropriação do dinheiro público. Uma é a mais recente, que são as emendas parlamentares, que tem mais ou menos essa cronologia que você apresentou, e a outra é tomar o aparelho de Estado para si. Essa é antiga, especialmente a partir, no caso do Nordeste, da seca de 1958. A partir da seca, e foi eleições em 1958, eleições estaduais em boa parte dos estados, porque as eleições não eram no mesmo momento na República Populista e tal, mas a seca de 58. Aí eles tomaram o DENOX, e esse eu conheço como a palma da minha mão, porque eu tenho um livro com muitas edições, o livro esgotado, e pesquisei o DENOX, foi criado em 1909, era Inspetoria de Obras Contra Secas. Em 19, no governo Epitácio Pessoa, Inspetoria Federal de Obras Contra Secas. E no governo do presidente Dutra, virou o DENOX. O DENOX tem escândalos hoje preocupantes. Eu leio nos jornais, fico preocupado. Será que é ou não é? Né? E são sucessivos. Mas isso para pegar um exemplo, porque você pega as regiões mais pobres, e nós temos seca hoje no Nordeste. O semiárido brasileiro é o mais populoso do mundo, e tem regiões do Nordeste que não são mais semiáridas, são áridas, desertificadas. Mesmo assim, eles saqueiam o erário, eles não estão nem aí, né? Então, a questão que se coloca, você tem essas duas fontes. Uma, tomar um aparelho de Estado, que pode ser o DENOX e outras centenas de instâncias dos governos estaduais ou do governo federal. E, do outro, as emendas. Então, temos que enfrentar esses dois monstros antidemocráticos. Aí, sem a sociedade civil, sem a politização da sociedade e sem eleitor consciente, eles vão continuar saqueando. Então, eu estou do lado do professor aqui, nessa avaliação, no estilo Ariano Suassuna. Não é pessimismo, é realismo. Pois não. Então, só para... Mariano. A operação que chegou no deputado, a terceira fase dessa operação, que é a Overclean, ela foi assinada pelo ministro Nunes Marques. E por que chegou no deputado? Porque na análise do celular encontrado lá, eles encontraram um encontro do irmão do prefeito, o superintendente da Codevasf, que é por onde a emenda foi destinada, e a empresa que ganharia a licitação que está sob suspeita. Então, esse encontro desses três representantes que motivou essa investigação. Olha, já eu quero saber da Raniele, antes da manchete dela sobre a ABIN, como é que está o termômetro aí das emendas no Congresso, né? Depois do acordo que foi feito, qual é a leitura que ela faz de como os deputados estão se comportando diante dessas exigências novas de transparência. Eles estão
aceitando isso, engoliram esse sapo, preparam algum tipo de reação. Se prepara aí, Rani, que agora eu tenho uma dica imperdível para você que busca qualidade e cuidado na hora de lavar e passar suas roupas. Conheça a Lavanderia Jockey, a mais completa do Piauí. Na Lavanderia Jockey, você encontra um serviço completo: lavagem e higienização, passadoria, delivery. Atendemos todos os tipos de peças, desde roupas do dia a dia até roupas de festa, ternos, vestidos de noiva e também tapetes,